Bom, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. Chamo-me Quintama da Torlanga, estou a fazer contabilidade de anos que tem. Este trabalho da cadeira Contabilidade Financeira 2 da pelo docente Abílio Mochang. Hoje eu vim falar sobre a extinção da sociedade. Bom, eu vou vos mostrar os principais tópicos que nós iremos tratar sobre esse tema. Nós iremos dar uma breve introdução sobre o tema. Iremos falar sobre a dissolução, sobre a liquidação, sobre as etapas da liquidação, alguns exercícios práticos sobre a liquidação. Iremos falar sobre a fusão, a contabilização da fusão, alguns exercícios práticos, um exercício prático sobre fusão. Depois iremos falar sobre a cisão, a sua contabilização, um exercício prático. Em seguida, iremos falar sobre a transformação, os passos da transformação, a contabilização da transformação e exercício prático sobre transformação. Em seguida, iremos falar sobre o fluxograma geral da extinção da sociedade. E, por fim, veremos alguns exercícios práticos sobre a liquidação, sobre a cisão e sobre a fusão. A extinção da sociedade representa o fim do ciclo de vida de uma entidade empresarial, um processo que pode ser desencadeado por uma variação de motivos legais, econômicos ou societários. No nosso país, em Moçambique, este processo não é deixado ao acaso. Encontra-se meticulosamente regulamentado por um quadro legal específico. As principais fontes normativas são o Código Civil e a Norma Contabilística Nacional, que incluem o PGCNIRF e a NCRF. Estes instrumentos legais definem com precisão a forma correta de contabilizar o encerramento das atividades, um aspecto crucial para garantir a transparência. O processo envolve etapas sequenciais e obrigatórias, como a liquidação de atividades, pagamento integral de todos os passivos e, se existir saldo positivo, a distribuição do patrimônio líquido remanescente aos sócios. As formas principais de extinção ou transformação incluem a dissolução, seguida pela liquidação, que é o fim definitivo, a fusão, que é a união com outra entidade, a cisão, que é a divisão do patrimônio, e a transformação, que altera a forma jurídica sem extinguir a entidade. Em seguida, irei falar sobre a dissolução. A dissolução constitui o ato jurídico formal que marca o início inequívoco do processo de extinção de uma sociedade. Este ato ele determina que a sociedade, a partir desse momento, deixa de perseguir os seus fins sociais e entra num período de wind down, onde mantém a sua personalidade jurídica para efeitos exclusivos da liquidação. As causas que podem levar a este desfecho são diversas e estão previstas na lei. Incluem a decisão voluntária e soberana dos próprios sócios em Assembleia Geral, o esgotamento do prazo de duração para o qual a sociedade foi constituída ou a verificação do que o objetivo social foi integralmente realizado ou, em sentido inverso, se tornou impossível de atingir. As outras causas graves são a declaração de insolvência da sociedade ou uma decisão judicial que ordene a sua dissolução, por exemplo, devido a ilegalidades ou conflitos internos insanáveis. Após a dissolução, a sociedade é obrigada a acrescentar a menção em liquidação à sua denominação, sinalizando para os terceiros o seu novo estado. Liquidação. A liquidação é um processo contabilístico e econômico subsequente à dissolução, no qual se procede ao encerramento prático e financeiro da sociedade. Bom, lá era mais ou menos
o encerramento, podemos assim dizer, teórico, ou era o começo do encerramento, isso que vai dar continuidade. Essa é a parte prática e financeira do encerramento. O seu coração reside na realização de todos os ativos da sociedade, convertendo-os em disponibilidade, no pagamento integral e hierárquico de todos os passivos para o concredor e na posterior distribuição do remanescente do patrimônio líquido aos sócios de acordo com as suas cotas. O papel do contabilista é fundamental neste processo, devendo assegurar a absoluta transparência e a fiabilidade e a precisão de todas as informações financeiras produzidas. As etapas da liquidação são sequências e críticas. Inicia-se com um inventário e balanço inicial, minucioso para identificar e reavaliar todos os ativos e passivos. Segue-se para a realização dos ativos através da venda de existências, do recebimento de crédito do cliente e da alienação de imobilizado, reconhecendo-se os ganhos ou perdas daí decorrentes. Posteriormente, ganham-se os passivos, incluindo fornecedores, empréstimos bancários e impostos. São também pagos os encargos inerentes aos próprios processos de liquidação, como honorários do liquidatário. Finalmente, distribui-se o remanescente e procede-se o encerramento contabilístico definitivo. Em seguida, temos um exemplo prático da liquidação. A sociedade Alfa e Beta Limitada inicia a liquidação com os seguintes elementos patrimoniais: caixa, que é 500 mil, clientes, 300 mil, existências de 200 mil, imobilizado líquido, 400 mil, fornecedores, 400 mil, empréstimos, 150 mil, capital social de 300. Bom, eis a resolução. Bom, para que possamos entender melhor esse exercício, eu vou dividir eles em certas etapas, né? Aqui, primeiro, para a resolução, nós temos ativos finais realizados, que nos ativos finais realizados, nós adicionamos o 500 mil dos ativos, adicionamos com 180 de vendas existentes, o 350 de alienação de imobilizado corpóreo, 270 de recebimento de crédito de cliente e subtraímos pelo pagamento de honorários administrativos, que no final dá-nos um ativo financeiro realizado de 1.270.000. Depois, vamos subtraindo os passivos dos capitais próprios iniciais. Vamos subtrair o ativo financeiro realizado pelo ativo. Depois, subtraímos também pelo patrimônio líquido, que no final vai nos dar vamos dar o saldo de 420.000. Depois fazemos essa distribuição de 420.000 pelos dois sócios que nós temos, que no final cada sócio terá 210.000. Nós aqui começamos pelo apuramento de ativos financeiros, depois fomos pelo apuramento de remanescente distributível, depois fizemos a distribuição aos sócios e que no final garantimos a transparência e a fiabilidade, registrando cada operação de forma precisa, seguindo a hierarquia legal para o pagamento de credores. Fusão. A fusão é uma operação societária complexa através da qual duas ou mais sociedades decidem unir os seus patrimônios, resultando numa única entidade. Esta operação pode assumir duas modalidades principais, cada uma com a implicação jurídica distinta. A primeira é a fusão por criação de uma nova sociedade em que todas as sociedades fundadoras se extinguem
e dão origem a uma nova pessoa coletiva que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. A segunda modalidade é a fusão por incorporação, em que uma sociedade dita incorporante absorve outras sociedades ditas incorporadas, que consequentemente se extinguem. Por ponto de vista contabilístico, a fusão exige que os ativos e os passivos da sociedade adquirida sejam avaliados pelo seu valor justo do mercado na data da operação. A diferença entre o preço pago pela sociedade incorporante e o valor justo dos ativos líquidos da sociedade. A diferença entre o preço pago pela sociedade incorporante e o valor justo do ativo líquido da sociedade incorporada, ele é reconhecida como um goodwill ou um ágio, ou, em casos opostos, como um ganho por compra vantajosa. É também imperativo eliminar todas as contas recíprocas ou intersocietárias que existiam entre as empresas envolvidas. Agora iremos ver um exercício prático sobre fusão. Neste exercício, a sociedade A decide absorver a sociedade B através de uma fusão por incorporação. A sociedade B, no momento da operação, possui um conjunto de ativos avaliados em 600 mil meticais e um montante de passivo no valor de 200 mil. Para efetivar a aquisição, a sociedade A paga aos sócios da sociedade B o valor acordado de 450 mil. O primeiro passo para a contabilização é apurar o valor de ativos líquidos da sociedade B, que é calculado subtraindo os passivos total do ativo, 600 mil menos 200 mil, que vai dar irá nos dar no total 400 mil. Este é o valor patrimonial que a sociedade A está a adquirir. Contudo, o preço pago, que é de 450 mil, excede a esse valor patrimonial em 50 mil. Esta diferença positiva é contabilizada como goodwill, também conhecida como ágio de fusão. O goodwill representa elementos intangíveis não registrados no balanço, como o valor de marca, a carteira do cliente ou sinergias operacionais esperadas, que justificam um prêmio pago pela sociedade A. Assim, o lançamento contabilístico da sociedade A refletirá a aquisição dos ativos e passivos e o reconhecimento do goodwill. Cisão. Cisão é uma operação de reestruturação societária que consiste na divisão do patrimônio de uma sociedade, podendo esta ser total ou parcial. Na cisão total, a sociedade original, denominada assim dela, é totalmente extinta e o seu patrimônio global é repartido e transferido integralmente para duas ou mais sociedades novas pré-existentes que lhes concedem nos direitos e obrigações. Nos direitos e obrigações. Na cisão parcial, que é a mais comum, a sociedade cindenda não se extingue, mas apenas transmite uma parte autônoma do seu patrimônio, um rumo do ativo, por exemplo, para uma ou mais sociedades, podendo essa ser nova ou já existente. A sociedade original continua a operação, mas com um patrimônio reduzido. A contabilização desta operação exige uma avaliação criteriosa dos ativos e passivos que estão a ser transferidos como parte do pacote. O patrimônio líquido corresponde a essa parcela de patrimônio, é consequentemente transferido ou convertido numa participação societária na nova entidade. Qualquer diferença entre o valor contabilístico e o valor da transação pode originar o reconhecimento de um ganho ou perda na sociedade cindela. Exercício prático. Exercício prático da cisão.
A sociedade C decide realizar uma cessão parcial do seu negócio, transferindo um conjunto específico de ativos e passivos para constituir uma nova sociedade. A D. Os ativos identificados e transferidos para a nova entidade têm um valor contabilístico de 300 mil. Paralelamente, os ativos diretamente associados a esse ramo da atividade, que também serão assumidos pela sociedade D, excedem a 100 mil meticais. Para determinar o montante de patrimônio líquido que será transferido para a nova entidade, aplica-se a equação fundamental da contabilidade. Ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Assim, o 300 do ativo foi subtraído pelos 100 mil do passivo, que foi dar a 200 mil, que corresponde ao patrimônio líquido da sociedade. Este valor de 200 mil, ele representa o capital inicial da sociedade D, que é detido pela sociedade C. Do ponto de vista contabilístico da sociedade C, este ato é registrado através de um lançamento que reflete a saída deste patrimônio do seu balanço e surgimento de um ativo financeiro, a sua participação na sociedade D. O lançamento será a débito, nós iremos colocar a conta de participação da societária em D, e a crédito nós iremos colocar a participação líquida transferida ou numa conta de reserva específica no valor de 200 mil. Transformação. A transformação societária é um ato jurídico que permite a uma sociedade alterar sua forma jurídica sem que isso implique a sua extinção ou criação de uma nova pessoa coletiva. A entidade mantém a sua identidade, a sua história e, fundamentalmente, a continuidade do seu patrimônio, dos seus contratos e dos seus direitos e obrigações. Um exemplo comum é a transformação da sociedade por contas, que é limitada, numa sociedade anônima, que é SA, frequentemente motivada pela necessidade de captar capital junto de um maior número de investidores. Os passos para uma transformação são rigorosos. Inicia-se com a deliberação dos sócios pela deliberação dos sócios em Assembleia Geral, onde a mudança é aprovada e novos estatutos sociais compatíveis com a nova forma jurídica são redigidas e aprovadas. Esses novos estatutos devem detalhar o capital social, a estrutura dos órgãos sociais, como a Assembleia Geral e o Conselho Administrativo, e as regras de emissão e transformação de ações. O passo seguinte é o registro dessa alteração na Conservatória do Registro Comercial, que emitirá uma nova certidão permanente. É obrigatória a comunicação da transformação às entidades fiscais e às instituições bancárias onde a sociedade tem contas, para a atualização do registro. Temos como um exemplo prático de transformação a sociedade Delta Limitada encontra-se num momento de expansão e decide transformar-se numa entidade anônima para facilitar a entrada de novos capitais. Antes da transformação, o seu capital social era de 300 mil. No âmbito da transformação, os sócios aprovam um aumento de capital de 500 mil. Este aumento de 200 mil é subscrito e integralizado por novos investidores através de uma entrada de numerário. No ponto de vista contabilístico, a mera alteração da forma jurídica delimitada para SA não exige qualquer registro, pois o patrimônio mantém-se inalterado. Contudo, o aumento de capital concomitantemente realizado deve ser devidamente contabilizado. O lançamento para registrar esse aumento de capital é direto,
Debita-se a conta de caixa ao banco no valor de 200 mil, refletindo a entrada de dinheiro, e credita-se a conta de capital social no mesmo valor, evidenciando o aumento de capital próprio da sociedade. Após esta operação, o balanço de agora, o Delta SA, que é a sociedade anônima, mostrará um capital social de 500 mil e suas disponibilidades terão aumentado em 200 mil, fortalecendo a sua estrutura financeira. Fluxograma geral da extinção da sociedade. O fluxograma que descreve o processo de extinção de uma sociedade pode ser compreendido como um mapa sequencial de uma decisão ou ação legal e contabilística. O ponto de partida é sempre uma decisão de dissolução que, como vimos, pode ser voluntária, legal ou judicial. Esta decisão é o gatilho que coloca a sociedade num campo sem retorno. A partir daqui, o processo segue em dois caminhos principais. O primeiro e o mais definitivo é o caminho de liquidação. Nesse percurso, a sociedade entra no modo de realização dos ativos e pagamento de passivos, culminando na distribuição aos sócios de qualquer saldo remanescente, seguindo-se o encerramento contabilístico e o registro final no registro contabilístico, que consolida legalmente a extinção da sociedade. O segundo caminho possível, após a decisão de dissolução, não leva necessariamente ao fim da atividade, mas a uma reestruturação profunda, a fusão ou a cisão ou transformação. Nesses casos, a sociedade original pode deixar de existir juridicamente, no caso de uma fusão por incorporação ou cisão total, ou pode perseguir sob uma nova forma, que é a transformação. Mesmo nessas operações, há um ciclo que se encerra para a entidade original, exigindo um encerramento contabilístico específico para a operação e o registro final da sua forma anterior, antes do nascimento ou consolidação da nova realidade societária. O fluxograma ilustra, portanto, a extinção não é um ato único, mas um processo com diferentes desfechos possíveis. Exercício prático 1. Nesse cenário de decisão parcial, a sociedade não está a extinguir-se, mas sim a segmentar uma parte do seu negócio. A operação consiste na transferência de um bloco patrimonial autônomo, os ativos no valor de 300 mil meticais e o passivo no valor de 100 mil meticais para uma nova sociedade, AD. O patrimônio líquido transferido é a base do capital que a nova sociedade D irá ter e que representa o valor de investimento da sociedade C em D. O cálculo é simples. O patrimônio líquido ele é igual ao ativo menos passivo. Então, vamos subtrair os 300 mil pelos 100 mil, que no final irá nos dar um patrimônio líquido de 200 mil meticais. Contabilisticamente, a sociedade C está a alinhar uma parte do seu ativo e a livrar-se de uma parte do seu passivo. Em contrapartida, adquire-se um novo ativo, uma participação societária na empresa D. O lançamento correto, portanto, não é um mero ajuste do patrimônio líquido, ele não é um mero ajuste de capital líquido, mas o reconhecimento desse novo investimento. O lançamento da sociedade C será o débito em participação de financiamento em D, que é um ativo não corrente, no valor de 200 mil, e o crédito em diversas contas do ativo e passivo para dar a baixa dos 300 mil em ativo e dos 100 em passivo, respectivamente. O lançamento simplificado apresentado seria D, participação, e acreditar
né, a participação em D na empresa D, e a crédito será o patrimônio líquido transferido. É uma representação conceptual dessa variação patrimonial líquida. Exercício 2. Bom, aqui diz, a sociedade A absorve a sociedade B. A sociedade B tem um ativo de 600 mil e o passivo de 200 mil. A sociedade A paga 450 mil pela aquisição. A questão é, determina o valor do patrimônio líquido adquirido e o goodwill da fusão. Bom, este exercício ele foi resolvido em detalhes na seção. Lembrando o patrimônio líquido adquirido pela sociedade A, que é o valor justo do ativo líquido da sociedade B, ou seja, 600 mil que é do ativo, menos os 200 mil que é do passivo, ele vai dar um patrimônio líquido de 400 mil. O goodwill ou o ágio é calculado pela diferença entre o preço pago e esse valor. O 400 mil, que é o preço pago, menos o 400, que é o patrimônio líquido, que vai dar ao 50 mil. Este valor de 50 mil ele será registrado no ativo da sociedade A como um ativo intangível, representando o valor econômico gerado, expectáveis sinergias, marcas ou eficiência futura que não estavam refletidas no balanço individual da sociedade B. O terceiro exercício é de solução por insolvência. Aqui diz, a sociedade Beta Limitada tem um ativo avaliado em 400 mil, mas passivo de 600 mil. Os sócios decidem dissolver a sociedade por insolvência. Determine se há remanescente para os sócios e explica a situação. Bom, a dissolução por insolvência é desencadeada quando uma sociedade se revela incapaz de honrar as suas dívidas, ou seja, quando o passivo exigível é superior ao ativo realizável. No caso da sociedade Beta Limitada, o patrimônio líquido é calculado da seguinte maneira: 400 mil que é do ativo menos 600 mil que é do passivo, que vai dar a uma dívida de 200 mil meticais. Este resultado negativo, designado por déficit ou passivo líquido, indica claramente que não há qualquer remanescente para distribuir pelos sócios. Pelo contrário, existe uma insuficiência de ativos para saldar a totalidade dos passivos. Nessa situação, os credores serão pagos de forma proporcionalmente com o valor realizado de venda do ativo, que é de 400 mil, incorrendo uma perda de 200 mil meticais. A questão de saber se os sócios são pessoalmente responsáveis por cobrir esse déficit depende integralmente da forma jurídica da sociedade. Se for uma sociedade por cotas limitada, a responsabilidade dos sócios é, em princípio, limitada ao valor das suas cotas, pelo que não são obrigados a injetar mais capital para pagar a dívida da sociedade. No entanto, em certas circunstâncias, como garantias pessoais ou atos de gestão culposa, essa limitação pode ser posta em causa. O exercício 4, que é o último que nós teremos aqui, é sobre dissolução judicial. Aqui diz, a sociedade Queen Limitada entrou em conflito interno graves e deixou de atingir o objetivo social. Um sócio recorreu ao tribunal e obteve a dissolução judicial. Qual é o processo de dissolução judicial e como se calcula a distribuição do patrimônio? Bom, a distribuição judicial é um recurso utilizado quando a sociedade não pode funcionar normalmente devido a conflitos internos graves, paralisia dos órgãos sociais ou por ter deixado de atingir o seu objetivo social, e não é possível uma solução amigável.
O procedimento ele inicia-se com um pedido formal de um sócio ao tribunal competente. O tribunal, por sua vez, após analisar os fatos e verificar a veracidade dos motivos invocados, prefere uma sentença que decreta a dissolução judicial da sociedade. Esta sentença equivale ao ato de dissolução. A partir desse momento, a sociedade ele entra obrigatoriamente em liquidação. O processo de liquidação subsequente ele segue as etapas padrão já descritas, nomeação de um liquidatário, que pode ser indicado na sentença, o inventário, a relação de ativo, o pagamento hierárquico de credores, sendo os credores fiscais e laborais normalmente prioritários, e só após a satisfação integral de todas as dívidas, a distribuição eventual remanescente pelos sócios, proporcionalmente às suas cotas. O cálculo dessa distribuição é idêntico ao de qualquer liquidação. Ativo realizável menos passivos pagos, menos custo de liquidação é igual ao remanescente distribuível. Bom, para concluir, não esqueçam-se que a extinção da sociedade ele é um processo complexo que requer reconhecimento jurídico, contabilístico e estratégico. Ao longo deste trabalho, foi possível compreender que a extinção não se resume apenas em encerrar as atividades, mas envolve uma sequência de atos formais e contabilísticos cuidadosamente regulados. A dissolução marca o início formal deste processo, sendo seguido pela liquidação, que garante a realização dos ativos e o pagamento dos passivos, e a distribuição do patrimônio remanescente aos sócios. Além do processo de dissolução e liquidação, existem operações alternativas de reorganização, como a fusão, a cisão e a transformação, que permitem às sociedades adaptarem-se às exigências do mercado, otimizar os seus recursos ou alterar sua forma jurídica sem perder a sua identidade. Cada uma dessas operações exige uma contabilização precisa, transparente e em conformidade com as normas nacionais, assegurando que todos os direitos e obrigações são respeitados e registrados corretamente. O exercício de exemplos práticos apresentados demonstraram a aplicação concreta desses conceitos, evidenciando a importância do rigor contabilístico na determinação do patrimônio líquido, na avaliação do goodwill, na contabilização de participações societárias e na distribuição dos remanescentes. O fluxograma elaborado ele reforça a ideia de que a extinção ou reorganização de uma sociedade é um processo estruturado, com diferentes caminhos e desfechos possíveis a cada um, com implicações legais e financeiras específicas. Em síntese, a extinção da sociedade é um ato de grande relevância para a transparência e segurança do mercado empresarial. O conhecimento do trabalho detalhado do procedimento, aliado à prática contabilística correta, permite aos sócios, aos gestores, aos contabilistas a conduzirem este processo de forma eficiente, evitando riscos legais, financeiros e reputacionais, e garantindo que os direitos de todos os envolvidos são respeitados. Muito obrigada pela atenção dispensada e vamos ao próximo vídeo.